aqui, ó. A quebra de memória serviria mais para partes negativas e bordas. Assim, ó, para peças plásticas, Tibola, eu faço na peça completa, tá? Então eu faço em todo o para-choque. Por que todo o para-choque? Por exemplo, é uma boa pergunta. É a mesma história do tanque, tá? A gente tem um tanque que sofre tensão do início até o final. O que normalmente a galera faz? Quebra a memória só naquela partezinha lá de baixo, fininha, onde o material dobrou, né? Aquela parte lá de baixo a galera queima. Só que toda essa parte de cima o material sofreu tensão. Toda essa parte aqui ele sofreu dano. Então essa parte aqui é quanto em relação a essa aqui de baixo? Vai dar 80% em relação a isso aqui. Isso aqui é 5% da peça. Aí a gente quebra a memória de 5% da peça e de 80% da peça a gente não quebra. O que acontece? Esses 80%, quando sofrerem retração, eles vão mexer nesses 5 aqui. Então eu preciso fazer uma quebra de memória completa para que toda a peça fique estabilizada. Mesma coisa acontece nos para-choques, a gente faz um tensionamento grande para as laterais, né? Então o que acontece? Faz a quebra de memória completa no para-choque. Por quê? Se eu fizer só na borda, o meio do para-choque pode puxar, né? Aquela outra porcentagem lá, 30%, 40% de cada lado, pode vir a puxar aquele meu cantinho que eu quebrei a memória e está bem estabilizado, mas o resto aqui está puxando que nem um maluco. Então isso muitas vezes acontece, a galera não entende porque, por exemplo, no para-choque traseiro, naquelas guampinhas lá atrás, por que levanta aqui, né? Por que levanta aqui, às vezes encolhe aqui ou encolhe aqui, porque a gente faz uma quebra de memória local, faz uma quebra de memória total da peça, o resto do material não vai puxar ele para fora. Então, principalmente em peças plásticas que tem um comportamento um pouco diferente do carro, e isso assim, ó, se tem alguém aqui que trabalha com pintura automotiva, sabe o que eu estou falando. O que a galera faz quando passa o primer nos para-choques? Coloca um pouco de plastificante para que a tinta não rache. Por que a tinta vai rachar ou não? Porque ele é um material plástico, então ele trabalha de uma maneira diferente, ele trabalha diferente da lata, né? Então qualquer pancadinha que o para-choque recebesse iria quebrar a tinta, diferente da lata. Então bota um pouco de plastificante que ele trabalha e volta sem quebrar a tinta. Então é a mesma coisa, tá? Então todas as peças plásticas elas despendem de um cuidado um pouco maior. Vamos lá. Mas na aplicação correta o material não tende a abraçar a peça, até ajudando a ficar no lugar. Sim, ele tende a abraçar a peça, só que tu tem que entender o seguinte: algumas peças a gente trabalha com força e calor. Todas as peças que são normalmente essas peças plásticas que eu estou falando, que são retrovisores, maçanetas, aerofólios, todas elas a gente vai trabalhar com um pouco de calor e tensionamento. No centro ele tende a abraçar, porque eu tensionei para as laterais e ele vai abraçar. Mas as pontas do material precisam estar bem travadas, porque senão o material correu para lá, ele vai tender a voltar. Então eu quebro a memória toda desde o momento quando ele começou a sofrer qualquer tipo de dano por segurança, tá? Essa segurança que a gente tem que ter. Vamos ver aqui. New Color, explicação top demais, meu amigo, show de bola. Quando você envelopa o retrovisor, sempre tira a peça para fazer a quebra de memória? Não, nem sempre. Deixa eu só responder aqui a galera que está na ordem, só para não... Bom dia, irmão. Já te vi falar que a linha outra da Autac precisa de cuidado especial. Qual e por quê? Mano, não é específico que precise de um cuidado. É porque é o seguinte: a tecnologia, de certa maneira, chegou muito rápido para os aplicadores no Brasil, tá? Como a gente tem uma parcela hoje muito grande do mercado que ainda não trabalhou com outros tipos de material, e por que eu digo outros tipos de material? Para a galera mais antiga ou a galera que correu atrás um pouco mais, já trabalhou com todos os tipos de material ou com boa parte de tipo de material. Então assim, por exemplo, eu conheço bem TechWrap, Oracle 970, Oracle 651, Rexis HX20000, HX30000, 3M1080, 3M2080,
Altac, Imprimax, Avery, Mactac, vamos ver o que mais, Arlon. São vários tipos e várias marcas de material que eu já tive o privilégio de trabalhar e de trabalhar mais de uma vez, né? E isso não é isso não é normal, não são todos os aplicadores que tiveram esse privilégio, tiveram esse cuidado, tá? Então o que acontece? A grande maioria trabalha com Altac e Imprimax. Hoje no Brasil a grande maioria é essa. E não há nenhum problema nisso. Só que o que acontece? A galera não conhecia nada ainda sobre sistema Airflow, sobre sistema de Bubble Free ou AR, enfim, livre de bolhas, tá? Então o que acontece? A galera achou que iria continuar trabalhando com um material com uma cola de um taque inicial mais forte, onde muitas vezes até se fazia algumas coisas erradas, e mesmo assim dava certo porque a cola era muito forte. E o sistema Airflow ou Bubble Free, ele veio para revolucionar. Por exemplo, a gente falou aqui agora, acho que com o Sidney, se não me engano, que trabalha sozinho, assim como eu também trabalho. E isso para nós, cara, foi uma facilitação enorme. Poder aplicar um teto de um carro sozinho, poder tirar o material aqui tranquilo e tal, né? Então, para a galera que não tinha contato com o sistema Airflow ou Bubble Free, foi uma novidade muito grande. Então o que acontece? Para toda tecnologia, ela demanda também de conhecimento técnico. É o que eu sempre falo, eu faço na comparação do carro, né? Não adianta nada a gente ter um carro turbo se tu não manja de direção ainda, se tu não conhece o tempo do motor, se tu não sabe a hora de fazer a marcha, se tu não sabe a hora de reduzir, não adianta nada tu ter uma máquina na mão e não saber como trabalhar com ela. Então o sistema Airflow, ele chegou rápido, sem a informação correta na mão dos aplicadores. Então a galera tomou muito pau de início. O que era para facilitar e otimizar tempo, a galera começou a perder tempo porque começou a ter retrabalho por não conhecer sobre a tecnologia. Só que isso não é uma característica da Altac. Isso é uma característica de qualquer material com sistema Airflow, tá? Então assim, por exemplo, quando a gente aplica meu carro hoje está com um material da Avery SW900. Quando eu aplico ele, eu sei pela própria norma do fabricante, inclusive eu tive o privilégio, né, do ano passado, quando estava em Amsterdã no Campeonato Mundial, falar com Carlos Ruiz, que foi um dos desenvolvedores do material, e nós conversamos muito lá sobre isso, que o material ele precisa de entre 3,5 kg e 4 kg de pressão para fazer a ativação da cola.